Uma das coisas que mais me deixa intrigado são mistérios não solucionados. E nessa minha jornada pela China, eu achei vários casos bizarros sem solução. E eu quero compartilhar com vocês. Eu sou Leonardo Braga, você está no canal Viróscopo e muito obrigado a todos os membros do canal. Vocês ajudam demais esse projeto continuar e se você quiser apoiar o canal, se torne um membro. É um valor bem pequeno, mas que faz uma diferença enorme para mim aqui. Vamos lá. Jiao Aiking. Vamos lá, imagina a cena porque ela é o começo de tudo e é bem difícil de esquecer. Estamos em 1996 na cidade de Nanquim, na China, e estava fazendo um frio absurdo naquela época, que a gente nem consegue imaginar muito aqui no Brasil, porque aqui geralmente não tem uma temperatura tão baixa assim. E nesse dia tinha nevado muito, então a cidade ela estava quieta e coberta de neve. No dia 19 de janeiro, uma senhora que trabalhava limpando as ruas estava fazendo o serviço dela num beco. E ela viu uma sacola plástica abandonada lá no chão. Sabe quando você vê uma sacola e parece que tem algo pesado dentro dela? E essa senhora abriu a sacola para ver o que tinha dentro. Dentro da sacola tinha um monte de pedaços de carne. E a carne estava cortada em fatias bem certinhas. Parecia carne fresca. A primeira coisa que a mulher pensou foi que alguém tinha esquecido as compras do mercado ou que era carne de porco que tinham jogado fora. E como a vida estava difícil para ela pensou que dava para aproveitar aquilo e levou a sacola para casa e foi lavar na pia da cozinha. Só que foi aí que o horror aconteceu. Enquanto ela lavava aqueles pedaços, no meio da carne, ela encontrou 3 dedos humanos. Cara, imagina o susto, o pânico dessa mulher. Aquilo não era porco, não era sobra de açougue. Eram pedaços de uma pessoa. A polícia foi chamada na hora e logo descobriram que aquela sacola era só o começo. Espalhados pela cidade tinham várias outras sacolas. A vítima era uma menina de 19 anos chamada Jiao Aiking, que estava desaparecida há 9 dias. E o que fizeram com ela, olha, é difícil até de falar, porque não foi só um assassinato. O corpo dela foi cortado em mais de 2.000 pedaços pequenos. E não foi de qualquer jeito, foi um trabalho feito com uma paciência e uma frieza que assusta qualquer um. E até hoje, quase 30 anos depois, ninguém sabe quem fez isso, e é um mistério total. E bom, para você entender o tamanho dessa tragédia, a gente precisa saber quem era a Jiao Aiking. Ela não era rica e nem famosa, e não era aquelas pessoas que vivem em festas arrumando confusão. Bom, muito pelo contrário. Ela nasceu em março de 1976 numa vila rural bem pequena, e a família dela era muito simples, gente da roça mesmo, que trabalhava no campo. A Jiao era a filha mais nova, e a irmã mais velha dela, chamada Jiao Aiua, teve que largar a escola cedo para trabalhar e ajudar a sustentar a casa. E a família inteira depositou as esperanças na Jiao, a mais nova. Eles achavam que se ela estudasse, se ela fosse para a faculdade, ela ia conseguir tirar a família da pobreza. E era uma pressão gigantesca em cima de uma menina tão nova. E todo mundo que conhecia essa menina falava a mesma coisa, que ela era muito tímida. Sabe aquela pessoa introvertida, que fala pouco, que anda de cabeça baixa e que não quer incomodar ninguém? Essa era ela. E a família protegia ela de tudo. Para você ter uma noção, quando o avô dela morreu e quando a irmã casou, os pais não contaram nada para ela porque não queriam que ela perdesse o foco nos estudos. Ela vivia numa bolha total, só estudando. O caminho dela até a faculdade não foi fácil. Em 1994, ela tentou o vestibular chinês, que lá chama
sistema Gaokao, e é uma prova super difícil. Claro, ela não passou de primeira. E cara, imagina como ela deve ter se sentido, com a família toda esperando por ela. Mas ela não desistiu, estudou mais um ano e em 1995 conseguiu entrar na Universidade de Nanquim, que é super respeitada. Só que tem um detalhe importante, ela não entrou no curso principal, onde ficava a elite dos estudantes. Ela entrou num departamento chamado Escola de Educação de Adultos para estudar computação. E isso é importante porque lá dentro os alunos desse departamento ficavam separados. Eles tinham dormitórios próprios e não se misturavam tanto com o resto da universidade. Ela chegou na cidade grande em outubro de 1995 e o crime aconteceu em janeiro de 1996, ou seja, ela estava lá apenas 3 meses. Ela mal conhecia a cidade e mal tinha amigos. Ela era uma completa estranha naquele lugar enorme. A história do desaparecimento dela começa com uma coisa boba, uma briga que poderia acontecer em qualquer lugar. Na tarde de quarta-feira, dia 10 de janeiro, a administração do dormitório fez uma batida surpresa nos quartos. No quarto da Diao, eles acharam um aparelho elétrico proibido. Provavelmente era uma daquelas panelas elétricas de fazer arroz ou um aquecedor, porque fazia muito frio e o aquecimento do prédio era ruim. As regras do lugar eram chatas e a punição foi para todo mundo do quarto. Todas as meninas foram multadas. E dizem que esse aparelho era da Diao, só que ela nem usava, mas claro, teve que pagar a multa igual. E ela ficou muito chateada com aquilo, se sentindo injustiçada. E o clima no quarto ficou horrível, aquela tensão com os colegas. Então, no começo da noite, lá pelas 5 ou 6 da tarde, ela resolveu sair. Ela disse que ia dar uma volta para poder esfriar a cabeça. Testemunhas viram ela saindo do prédio. Ela estava usando um casaco vermelho com forro preto. E bom, guarda esse detalhe do casaco vermelho, porque depois isso virou uma lenda urbana na China. O mais triste é que ela saiu sem nada nas mãos. Ela não estava com bolsa, não estava com mochila e também não levou livros. Claro, isso porque ela não estava fugindo e não ia viajar. Ela só ia caminhar um pouco e voltar para dormir. Porém, ela saiu para a noite fria e nunca mais voltou. E aí começa o mistério. Entre a noite do dia 10, quando ela saiu do dormitório, e a manhã do dia 19, quando a Gari achou a sacola, tem um buraco de 9 dias. E ninguém sabe o que aconteceu. A família não recebeu ligação pedindo dinheiro de resgate e ninguém viu a menina do casaco vermelho em lugar nenhum. O que aconteceu com ela nessas 200 e poucas horas é a pergunta que ninguém consegue responder. Será que alguém pegou ela na rua? Será que ela aceitou carona? Ou ela ficou presa em algum lugar esse tempo todo ou morreu logo na primeira noite? A resposta, ou pelo menos o que dá pra saber, está no corpo dela. E agora eu preciso te contar os detalhes, eles são pesados. O que a polícia encontrou não foi um corpo jogado de qualquer jeito, foi um trabalho de destruição muito planejado. O corpo da Diao foi cortado em mais de 2.000 pedaços. Cara, para pra pensar no que isso significa. Não foi um corte bruto, feito com machado ou serra elétrica, que deixa tudo estraçalhado. A perícia disse que foi um trabalho feito com muito cuidado. A carne foi separada dos ossos com uma precisão incrível. Os cortes eram limpos, feitos com lâminas muito finas e afiadas, tipo um bisturi de médico ou aquelas facas de açougueiro profissional que são super afiadas. Os especialistas forenses fizeram as contas. Para pegar um corpo humano adulto e deixar desse jeito, separando tudo em 2.000 pedaços iguais, uma pessoa trabalhando sozinha levaria no mínimo 10 ou 20 horas de trabalho direto, sem parar para descansar. E isso diz muito sobre o assassino. Ele não matou ela num beco e cortou ali mesmo. Ele não fez isso dentro de um carro apertado.
privado. Ele tinha um lugar seguro. Para fazer isso que ele fez, ele precisava de um local privado, onde ninguém pudesse ouvir o barulho de serra ou corte, onde ninguém pudesse ver o sangue e com muita água corrente para limpar a sujeira toda. E o principal, ele tinha tempo. Ele passou dias trabalhando no corpo, com calma, enquanto a cidade lá fora continuava a vida normal. Bom, isso sugere que ele morava sozinho ou tinha acesso a algum lugar que ficava vazio naquela época. Talvez um laboratório da universidade ou uma cozinha industrial que estava fechada. Mas não parou por aí. O assassino queria apagar quem ela era. A cabeça da Dial e os órgãos internos dela foram cozidos. Foram fervidos em água quente por dias, e quando a polícia encontrou, dava pra ver que tinham ficado muito tempo no calor. E cara, por que alguém faria isso? A polícia acha que teve 3 motivos. O primeiro é pra ninguém reconhecer. Cozinhar a cabeça deforma o rosto todo. A pele incha, muda de cor e solta do osso. As impressões digitais das mãos também somem com o calor. O assassino realmente queria transformar a Dial em ninguém, e a identificação dela só aconteceu por um milagre. Ela tinha uma pequena marca de nascença, uma verruga na bochecha direita que resistiu um pouco no cozimento e a família reconheceu. Depois confirmaram com exames de tecido, mas foi por pouco. O segundo motivo para cozinhar é o cheiro. Um corpo morto começa a cheirar mal muito rápido, e é um cheiro que chama a atenção de qualquer vizinho. Porém, cozinhar a carne muda esse cheiro. Passa a cheirar como comida, como carne sendo preparada numa panela. E isso permitiu que o assassino ficasse com os restos na casa sem ninguém desconfiar. E o terceiro motivo, claro, é destruir provas. Se ele drogou a Dial ou deu veneno para ela, ferver os órgãos ajuda a destruir o resto desse veneno. E falando em órgãos, tem uma coisa muito estranha. O coração, o fígado e o baço nunca foram encontrados. Ninguém sabe se ele destruiu tudo, se jogou no vaso sanitário ou se guardou como troféu. O jeito que ele se livrou das sacolas também chama atenção. Ele não enterrou no mato, não jogou num rio longe. Ele espalhou as sacolas em 8 lugares diferentes e quase todos ficavam ao redor da própria Universidade de Nanquim. Eles acharam restos num canteiro de obras, numa ponte, perto de um estádio, e o mais ousado de todos, deixaram sacolas bem na entrada do portão principal da universidade. Parecia que ele estava provocando, dizendo: eu fiz isso e estou devolvendo ela para vocês. Ou talvez fosse só preguiça mesmo. O mapa dos lugares onde acharam as sacolas sugere que o assassino estava a pé ou de bicicleta. Então ele provavelmente morava ou trabalhava ali perto e foi soltando os pacotes durante a noite, andando pela rua como se fosse um morador qualquer, levando o lixo. E a polícia de Nanquim ficou louca na época, e a cidade virou um caos. Eles montaram uma força-tarefa gigantesca. Policiais entraram em centenas de dormitórios da universidade, bateram de porta em porta nas casas dos professores e funcionários, e até reviraram o lixo da cidade. Eles focaram em quem saberia fazer aqueles cortes: médicos, estudantes de medicina e açougueiros. Qualquer pessoa que soubesse anatomia e tivesse facas boas virou suspeito. Dizem que professores da escola de medicina foram interrogados por horas e horas. A polícia procurava por panelas grandes, por sangue nos ralos e por facas cirúrgicas. Mas eles deram de cara com um problema de tecnologia. Em 1996, a China não era cheia de câmeras como é hoje. Não tinha como rastrear celular porque quase ninguém tinha celular.
DNA. E o teste de DNA até existia, porém era muito básico, caro e demorado. Eles usavam DNA só para confirmar se o corpo era da pessoa mesmo, e não para descobrir a cor do cabelo do assassino pelo sangue dele. E o criminoso teve uma sorte absurda. Ele cometeu o crime perfeito para aquela época. Ele eliminou as digitais cozinhando as mãos, eliminou o rosto e limpou os ossos. E sem achar o local onde ele matou, a cena do crime de verdade, a polícia só tinha sacos de carne que não davam pistas nenhuma de onde aquilo tinha acontecido. O caso foi esfriando na polícia, mas na cabeça das pessoas ele continuava quente. O medo foi tanto que virou uma lenda. Nas universidades de Nanquim surgiu a história do assassino do casaco vermelho, e por anos os estudantes tinham pavor de usar roupa vermelha à noite, achando que a cor chamava a atenção do maníaco. E a história da Dial virou aquele conto de terror para ninguém andar sozinho na rua. E 12 anos depois, em 2008, o caso voltou com tudo, mas na internet. A China estava conectada e os fóruns online viraram lugar de investigação amadora. E foi aí que apareceu um usuário num fórum famoso chamado Tiania, usando o apelido de Black Mass. E esse cara postou um texto analisando o crime que deixou todo mundo assustado. Não era um texto qualquer, era uma história super detalhada, cheia de psicologia. O tal Black Mass dizia que o assassino e a Dial tinham uma conexão secreta. Ele falava de uma coisa chamada Dakou. E bom, deixa eu te explicar o que é isso. Nos anos 90, chegaram na China uns containers com CDs de rock e metal do ocidente que não tinham sido vendidos e iam para a reciclagem. E esses CDs tinham um corte na capa para marcar que era um lixo. Porém, eles acabavam no mercado negro e a juventude chinesa adorava. Era o jeito deles ouvirem Nirvana, Pink Floyd e essas bandas. E bom, a teoria do Black Mass era que a Dial, apesar de parecer quietinha, gostava desse tipo de música e que ela teria conhecido o assassino, um cara culto, solitário e fã de rock, nessas lojas de discos ilegais. O texto dizia que ele matou a Dial não por ódio, mas por uma estética maluca, para eternizar a pureza dela, e que cortar o corpo em 2.000 pedaços foi uma forma de arte para ele. A postagem era tão bem escrita e tão estranha que a internet inteira começou a achar que o Black Mass era o próprio assassino confessando. E a pressão foi tanta que a polícia teve que investigar o usuário. No fim, descobriram que era só um rapaz de 26 anos. Na época do crime, ele tinha 14, era apenas uma criança. E o pai dele havia sido um policial, e por isso ele sabia uns detalhes a mais. E ele admitiu que inventou a história baseada no caso, tipo uma fanfic macabra. Mas isso mostrou como o caso nunca saiu da cabeça das pessoas. E também tiveram outras teorias. Muita gente falava que podia ser um médico do exército, e isso explicaria a precisão dos cortes, e principalmente como ele andava pela cidade com sacolas de carne sem ser parado, já que carros militares quase nunca eram revistados. Outra teoria forte é que o assassino era parente de alguém muito poderoso no governo e por isso abafaram o caso, mas nada disso nunca foi provado. O tempo passou, mas a dor da família nunca diminuiu. E em 2021, quando o crime completou 25 anos, a irmã mais velha, a Dial Ayua, aquela que largou a escola pela irmã, tentou fazer justiça de outro jeito. Ela processou a Universidade de Nanquim. Ela pediu uma indenização alta, mas o argumento dela era que a universidade falhou em proteger a aluna, porque eles puniram ela injustamente no dia que ela sumiu, o que fez ela sair do quarto e demoraram para avisar a família. E a irmã deixou claro, ela não queria o dinheiro, ela queria o processo para obrigar a polícia e a universidade a falarem o que sabiam. Ela queria a verdade. Só que de
Dias depois de entrar com o processo, a família tirou a ação do nada. O advogado deles soltou uma nota muito estranha dizendo que o processo foi retirado por razões que todos entendem. Cara, na China, isso é como se fosse um código para pressão política. Provavelmente alguém grande foi lá, disse para eles pararem de mexer nisso para não manchar a imagem da universidade. E a irmã disse numa entrevista depois, chorando, que ela só queria saber o que aconteceu antes de morrer. E hoje o caso está parado, mas não esquecido. E pela lei chinesa, os crimes prescrevem depois de 20 anos, ou seja, a polícia não poderia mais prender o culpado. Mas por conta da crueldade desse caso, o governo abriu uma exceção e disse que para o caso da Diao Aiking não tem prazo de validade. Eles podem prender o culpado a qualquer momento. A esperança agora não está mais em testemunhas, porque ninguém lembra de mais nada depois de tanto tempo. A esperança é a ciência. Em 2020, aconteceu uma coisa que deu esperança. A polícia de Nanquim resolveu um outro caso antigo, o assassino de uma estudante em 1992. Eles acharam o assassino quase 30 anos depois, usando DNA de parentes. Eles pegaram o DNA da cena do crime e compararam com os bancos de dados até achar a família do criminoso. E isso mostrou que é possível, e a polícia ainda tem as amostras do caso da Diao. Só que o problema é que, como a carne foi cozida, o DNA está muito estragado, mas a tecnologia melhora todo ano. E os cientistas acreditam que logo vão conseguir ler esse DNA estragado e chegar a um nome. E até que esse dia chegue, a Diao continua sendo um fantasma na cidade. E a pessoa que fez isso pode estar viva, pode ser um velhinho hoje, um médico aposentado ou um vizinho qualquer que viveu os últimos 30 anos guardando esse segredo terrível. E a família dela continua lá, na vila rural. Mas comenta aí, qual que é a sua teoria sobre esse caso? Zuling. Uma estudante subiu ao palco para uma apresentação em Pequim, na China. Só que todo mundo na plateia achou a cena muito estranha. Ela estava vestindo uma roupa branca larga, meio desengonçada, e usava óculos escuros, o que não fazia o menor sentido para um recital formal de música clássica chinesa. Ela sentou na frente de um guqin, um instrumento antigo de 7 cordas, e começou a tocar uma música chamada Guangling San. A melodia era pesada e sombria, uma música histórica que fala sobre vingança e sacrifício. A técnica dela era perfeita, mas quem olhava de perto percebia que tinha algo muito errado ali. As mãos dela tremiam e não era de nervosismo, era de fraqueza mesmo. Ela usava aqueles óculos escuros porque não aguentava a luz nos olhos de tanta dor que sentia. E aquela roupa larga servia para esconder o corpo que estava definhando, emagrecendo rápido demais. E ninguém ali sabia, nem mesmo ela, mas aquele concerto em dezembro de 1994 era a despedida dela. Ela estava tocando para sobreviver, lutando contra um veneno invisível que estava matando ela de dentro para fora. Essa cena é o ponto de partida de um dos casos mais revoltantes, tristes e frustrantes da China. O nome dessa jovem era Zhu Ling. O que fizeram com ela não foi um acidente, não foi uma doença misteriosa que surgiu do nada. Foi um assassinato lento, calculado e cruel, cometido dentro de um dormitório da faculdade. E o que fez essa história ser um soco no estômago não é só o sofrimento dela, mas o fato de que todo mundo sabe quem é a principal suspeita. A polícia sabe, a universidade sabe e a internet sabe, mas essa pessoa nunca passou um dia sequer na cadeia. Hoje, enquanto a Zuling descansa num túmulo depois de 30 anos vivendo presa numa cama, paralisada e com a mente de uma criança, a mulher
suspeita de fazer isso, vive livre, rica e tranquila, curtindo as praias da Austrália como se nada tivesse acontecido. E para você entender o tamanho dessa injustiça e por que ela mexe tanto com a China até hoje, a gente precisa voltar no tempo e conhecer quem era a Zuling antes de tudo desmoronar. Ela não era uma estudante qualquer. Nascida em 1973 em Pequim, ela veio de uma família de gente muito estudiosa e respeitada. Os pais eram engenheiros seniores, pessoas muito cultas. A Zuling era aquele tipo de pessoa que parece ter nascido para brilhar em tudo que faz. Ela era linda, alta, tinha uma saúde de ferro, era nadadora de competição e uma musicista profissional. Ela tocava piano e esse instrumento difícil, o guqin, e ela tocava com uma facilidade que deixava os professores impressionados. Além disso, ela era aluna de química na Universidade Tsinghua. E para você ter noção, o Tsinghua é chamada do MIT da China. É o lugar mais difícil de entrar no país, onde estudam os futuros governantes e cientistas. Mas essa família perfeita já carregava uma dor gigante. A Zuling tinha uma irmã mais velha, chamada Wu Jin, que também era genial e estudava na outra grande universidade, a de Pequim. Em 1989, essa irmã morreu de forma trágica num acidente, caindo de um penhasco durante um passeio da faculdade. A morte da irmã acabou com os pais. A Zuling então virou a única esperança deles, o único consolo que restou. Ela carregava nos ombros a responsabilidade de viver por duas. Ela escolheu estudar em Tsinghua justamente para ficar perto de casa, para cuidar dos pais que já tinham sofrido tanto. Ela era a filha ideal, só que num ambiente de elite como a Universidade de Tsinghua, ser perfeita demais pode ser perigoso. A Zuling morava num dormitório minúsculo, o quarto 114, que ela dividia com outras 3 meninas. Uma dessas colegas de quarto chamava Sun Wei. A relação entre elas é a chave desse mistério todo. A Sun Wei também tocava na orquestra da universidade, mas ela vivia na sombra da Zuling. Enquanto a Zuling era a solista, a estrela que recebia os aplausos e os elogios, a Sun Wei ficava no fundo como uma ajudante. Conversas de colegas da época dizem que o clima no quarto não era dos melhores. Havia uma inveja silenciosa, uma tensão no ar. A Sun Wei vinha de uma família extremamente poderosa na política, acostumada a ter tudo o que queria, mas ali, naquele palco, o dinheiro e a influência da família não conseguiam comprar o talento que a Zuling tinha de sobra. O pesadelo começou de forma bem traiçoeira no final de 1994. A Zuling começou a reclamar de dores fortes na barriga. No começo, ela achou que fosse comida estragada do refeitório, algo simples que passaria logo, mas a dor não passava e piorou. Começou a espalhar para as costas e para os braços. E aí veio o sintoma que deixou todo mundo em pânico. O cabelo dela começou a cair. E não era uma queda normal de estresse. Em questão de dias, aquela jovem que tinha cabelos longos, negros e fortes, ficou completamente careca. E foi nesse estado, careca e com dores horríveis no corpo todo, que ela tocou naquele concerto de dezembro que eu te contei no começo. Ela subiu no palco, sentindo que estava morrendo, mas tocou até o fim pela música. Mas, logo depois do show, ela foi internada no hospital de Tongren. Os médicos fizeram exames de tudo que você pode imaginar, mas não acharam nada. Só que aconteceu uma coisa curiosa e muito importante para a investigação. Durante o mês que ela ficou internada, longe do dormitório e da faculdade, ela melhorou. O cabelo começou a crescer de novo e as dores diminuíram. Como ela parecia recuperada e ninguém descobriu a causa, ela recebeu alta. E esse foi o erro fatal. Em fevereiro de 1995, ela voltou para a universidade
universidade para o mesmo quarto para a mesma rotina, e ela novamente foi envenenada. A segunda fase do envenenamento foi brutal. Quem estava fazendo isso decidiu que não queria apenas machucar, queria destruir de vez. Poucos dias depois de voltar para o dormitório, a Zuling começou a sentir dores nas pernas que ela descrevia como insuportáveis. Ela dizia para os pais que sentia como se estivesse pisando em brasas quentes o tempo todo. A sensibilidade dela ficou tão alterada que até o peso do lençol da cama machucava a pele. A saúde dela entrou em colapso total. Ela começou a ter paralisia no rosto, perdeu o controle dos movimentos dos olhos e começou a ter dificuldade para respirar sozinha. Em março de 1995, ela foi levada às pressas para o Punch, o hospital mais famoso de Pequim. Lá, um neurologista muito experiente olhou para os sintomas, a queda de cabelo total, a dor nos nervos, umas linhas brancas estranhas nas unhas e disse: isso é clássico, isso parece muito mesmo com envenenamento por talho. O talho é um metal pesado extremamente tóxico, que antigamente era usado em veneno de rato, mas que nos anos 90 era super controlado e usado apenas em pesquisas químicas específicas. E o médico fez a coisa certa, ligou imediatamente para o Hospital de Química da Universidade de Tsinghua e perguntou se a Zuling tinha acesso a talho. A universidade, talvez preocupada com a reputação ou simplesmente sendo incompetente, disse: não, imagina, nenhum aluno de graduação mexe com isso aqui, é impossível ela ter tido contato. E essa mentira selou o destino dela. Com a negativa oficial da universidade, os médicos descartaram o veneno, começaram a tratar ela para outras coisas, doenças raras e autoimunes. Enquanto isso, o talho continuava circulando no corpo dela, destruindo o sistema nervoso, comendo os neurônios e atacando o cérebro. E ela entrou em coma profundo, respirando por aparelhos à beira da morte. E foi nesse momento de desespero total que a história da Zuling mudou a história da tecnologia. Um amigo da escola dela, chamada Hei Xinsheng, foi visitar a UTI e ficou chocado ao ver a amiga naquele estado, morrendo sem ninguém saber por quê. Ele estudava na Universidade de Pequim, que era vizinha, e lá eles tinham uma coisa que era raridade absoluta na China de 1995: acesso experimental à internet. Bom, estamos falando de uma época em que a internet era mato. Era basicamente uma tela preta com letras verdes, usado só por cientistas. Ele teve uma ideia revolucionária para a época: pedir ajuda para as pessoas. Ele e um colega escreveram um e-mail em inglês descrevendo todos os sintomas da Zuling: a queda de cabelo, as dores, a paralisia, e mandaram para grupos de discussão de médicos e cientistas nos Estados Unidos e na Europa. O título do e-mail era um pedido de socorro simples e direto, e a resposta veio até que rápida. Apenas 3 dias depois, eles receberam mais de 1.500 e-mails de especialistas do mundo todo. E foi uma concordância impressionante. Cerca de 30 a 50% das mensagens diziam a mesma coisa: isso é talho, testem para talho. Médicos da Califórnia, especialistas de Londres e pesquisadores de Nova York, todos reconheceram a combinação de ficar careca e ter dor nos pés como a assinatura desse veneno. O Bei Jinsheng correu para o hospital com os e-mails impressos, tentando salvar a amiga. Mas aí bateu de frente com a arrogância de alguns médicos e o orgulho nacional. Os médicos chineses do hospital de elite se recusaram a olhar os e-mails no começo. Disseram que a internet não era confiável, que eram palpites de estrangeiros e que a universidade já tinha garantido que não havia talho no campus. E cara, foi uma luta absurda. Os pais da Zuling tiveram que implorar, brigar e fazer um escândalo até conseguirem uma amostra de cabelo, urina e sangue da filha fosse enviado para um laboratório independente em Pequim.
Zuling. E o resultado do teste foi assustador. O nível de talho no corpo da Zuling era 10.000 vezes maior que o normal para uma pessoa saudável. E a análise do cabelo mostrou algo ainda mais perverso. Ele mostrou que ela foi envenenada em doses pequenas durante meses, naquela primeira fase em 1994, o que causou o mal-estar inicial. Depois, ela voltou para o dormitório em 1995, ela recebeu uma dose gigante para matar mesmo. Ela estava sendo assassinada aos poucos, metodicamente, dentro do próprio quarto. E o tratamento para talho é ironicamente muito simples e barato. Existe um pigmento azul usado em tinta de caneta e pintura, chamado azul da Prússia. Se você beber isso, ele gruda no talho e tira ele do corpo. E bom, custava centavos. Assim que deram o azul da Prússia para a Zuling, o nível de veneno caiu drasticamente. E o corpo começou a limpar. Ela acordou do coma em agosto de 1995, mas a vitória foi amarga. O atraso de quase 2 meses no diagnóstico causou danos que não tinham mais volta. O veneno tinha destruído os nervos e partes do cérebro. Ela acordou cega de um olho, com a visão do outro embaçado, paralisada da cintura para baixo, diabética e com a capacidade mental de uma criança de 6 anos. A jovem brilhante, a musicista, a cientista, tinha desaparecido para sempre. Sobrou um corpo quebrado que precisaria de cuidados 24 horas por dia pelo resto da vida. Agora, o caso deixa de ser um mistério médico e vira um caso policial de tentativa de homicídio. Bom, quem matou a Zuling? A polícia de Pequim entrou no caso e logo descobriu que a Universidade de Tsinghua tinha mentido e havia sim talho no laboratório do Departamento de Química. E mais, a polícia verificou a lista de quem tinha acesso a esse material perigoso. E adivinha o resultado? Apenas 7 pessoas na universidade inteira tinham a chave ou a autorização para mexer com talho. E desses 7, apenas 2 eram alunos de graduação. E desses 2, apenas um morava no mesmo quarto que a vítima. Tinha acesso à comida dela, à água dela e os itens de higiene dela. O nome dessa pessoa era Sun Wei. A Sun Wei tinha acesso exclusivo e comprovado ao veneno. E tinha a oportunidade perfeita para fazer isso, porque morava no mesmo quarto, dormindo ao lado. E o motivo dela era inveja e a rivalidade na orquestra e as brigas de dormitório. E para piorar a situação dela, aconteceu um fato que praticamente gritava: sou culpada. Logo depois que o diagnóstico de talho foi confirmado pelo laboratório, a polícia avisou a universidade que iria revistar o dormitório das meninas. E misteriosamente, entre o aviso e a chegada da polícia, aconteceu um roubo no quarto 114. Mas foi um roubo muito estranho. O ladrão não levou dinheiro que estava fácil ali, não levou câmeras, relógios ou eletrônicos das outras meninas. O ladrão levou apenas os itens de higiene pessoal da Zuling, o copo de água dela, o estojo de lentes de contato, o batom e o vidro de shampoo. Bom, pensa comigo, quem roubaria um copo usado e um shampoo velho, deixando o dinheiro para trás? Apenas alguém que sabia que aqueles objetos continham os restos do veneno e precisava destruir as provas físicas antes da perícia chegar. Isso mostrava que o culpado estava ali dentro, sabia exatamente o que estava acontecendo e estava tentando limpar a cena do crime. E com tudo isso apontando para a Sun Wei, o acesso ao veneno, a convivência e o roubo das provas, você deve estar pensando que ela foi presa imediatamente.
Exatamente, certo? Bom, errado. E é aqui que entra o lado mais sombrio e revoltante de como as coisas funcionam quando se tem costas quentes. A família da Sun Wei não era uma família comum. O avô dela, Sun Yue-ki, foi um dos políticos mais importantes da China moderna. Ele era um herói nacional que tinha trânsito livre tanto com os governos antigos quanto com os líderes atuais. Ele era amigo pessoal do presidente da China na época, Jiang Zemin, e dizem que o presidente ia visitar o avô dela no aniversário dele para prestar homenagem. Além disso, um primo do pai dela, Zun Fuling, era vice-prefeito de Pequim na época do crime. E eles eram a elite da elite, praticamente intocáveis. E a polícia de Pequim demorou 2 anos, sim, 2 anos inteiros para chamar a Sun Wei para depor. Ela foi convocada apenas em 2 de abril de 1997. O interrogatório durou só 8 horas. Segundo o que contam, a família dela foi até a delegacia e simplesmente a levou para casa depois desse tempo. Ela nunca foi presa, nunca foi processada e nunca passou uma noite sequer na cela. Em 1998, a polícia arquivou o caso alegando falta de provas diretas, usando desculpa convenientes de que o copo e as outras coisas tinham sido roubadas. Então, não havia a prova física do veneno no quarto. A família da Zuling só foi avisada desse arquivamento anos depois e por acaso. Mas a Universidade de Tsinghua sabia a verdade. Embora não pudessem prender a Sun Wei por causa da proteção política, eles aplicaram uma punição administrativa. Eles se recusaram a entregar o diploma de faculdade para ela no final do curso e não deram os documentos necessários para ela tirar passaporte e sair do país por um bom tempo. Foi basicamente a forma da universidade dizer que sabia que era ela. Com o tempo, a Sun Wei conseguiu mudar de nome. Ela passou a se chamar Sun Xinyan. Depois adotou o nome ocidental Jasmine Sun. Ela conseguiu sair da China, foi para os Estados Unidos e depois sumiu do mapa por um tempo. Enquanto isso, a Zuling ficou em Pequim, presa numa cama, sendo cuidada pelos pais que envelheciam visivelmente a cada dia. Eles tiveram que transformar o apartamento basicamente numa enfermaria, aprender a fazer fisioterapia, dar comida na boca da filha que tinha a mente de uma criança e sofria dores constantes. A dor deles era pública e constante, uma ferida aberta na sociedade. Mas, se a justiça nos tribunais falhou, a justiça da internet nunca descansou. O caso da Zuling virou o primeiro grande caso em que a internet chinesa se uniu por uma causa. A memória da internet é longa e não perdoa. De tempos em tempos, a história voltava a aparecer em fóruns e redes sociais. Em 2005, a própria Sun Wei cometeu um erro estratégico. Ela apareceu num fórum popular chamado Tiania, postando uma declaração de inocência dizendo que era vítima de difamação e que a universidade era bagunçada com os produtos químicos. E cara, isso foi como cutucar um enxame de abelhas. Hackers chineses revoltados com a cara de pau dela invadiram os e-mails dela e de colegas de classe. Eles descobriram algo nojento. A Sun Wei estava coordenando ativamente um grupo de amigos para postar mensagens falsas de apoio a ela na internet. Ela mandava roteiros prontos do que eles deveriam escrever para desviar a culpa, atacar a família da vítima e confundir a opinião pública. E isso provou para o público que ela era manipuladora, fria e que estava preocupada apenas com a própria imagem e não com a verdade. Em 2013, o caso explodiu de novo por causa de outro crime parecido. Um estudante da Universidade Fundan em Xangai envenenou o colega de quarto com um produto químico. A justiça foi rápida, ele foi preso, julgado e condenado à morte em pouco tempo. E a China olhou para isso e se perguntou: por que esse rapaz, que não tem família importante, vai morrer e a Sun Wei, que fez a mesma
mesma coisa está livre. E a revolta foi tanta que atravessou o oceano. Internautas chineses criaram uma petição no site da Casa Branca nos Estados Unidos, pedindo para o governo americano investigar e deportar a Sun Wei, que na época morava lá. A petição teve mais de 150 mil assinaturas em poucos dias. A Casa Branca respondeu com educação que não podia fazer nada legalmente, mas o recado foi dado. O mundo estava de olho nela e ela não teria paz. E bom, onde ela tá hoje em dia? Detetives da internet e jornalistas investigativos rastrearam ela até a Austrália. E hoje ela vive numa cidade costeira muito bonita chamada Port Stephens. Ela usa o nome Jasmine Sun legalmente. Ela e o marido, um homem chamado Ringo Shi, construíram um império de imóveis. Eles compram e vendem casas de luxo, têm negócios de aluguel de temporada e vivem uma vida de milionários, aproveitando o sol, a liberdade e o dinheiro. Fotos recentes dela mostram uma mulher de meia idade com uma expressão dura, vivendo como se nada tivesse acontecido, frequentando cafés e passeando. E enquanto a Jasmine Sun curtia suas mansões e a brisa do mar na Austrália, a história da Zuling chegava ao seu capítulo final e mais triste. Em 2023, a saúde dela, que já era frágil por causa de décadas sem andar e diabetes causada pelo veneno, piorou muito. Ela foi diagnosticada com um tumor no cérebro. No dia 22 de dezembro de 2023, aos 50 anos de idade, Zuling faleceu. Ela passou mais tempo de vida paralisada e doente do que saudável. O funeral dela em Pequim foi marcado por uma tristeza profunda, neve e por uma sensação de derrota moral. A homenagem da Universidade de Tsinghua nas redes sociais foi recebido com uma chuva de críticas e xingamentos, com as pessoas lembrando que a instituição falhou em proteger a aluna e em entregar a culpada. O pai dela, o Shengzi, hoje com mais de 80 anos, deu uma declaração curta que resume a dor de uma vida inteira. Ela foi envenenada, a justiça não foi feita, mas a justiça está no coração das pessoas. E eles sabem que nunca vão ver a Sun Wei algemada. A proteção política blindou ela para sempre na China e agora a distância a protege. Mas mesmo com a morte da Zuling, a perseguição continua. A comunidade chinesa na Austrália e no mundo não perdoa. Ativistas e até políticos australianos receberam petições exigindo que o visto da Jasmine Sun seja cancelado. E a pergunta que fica nesse caso é: será que algum dia ela vai ser presa pelos seus atos? Esse aqui foi mais um vídeo no canal Viróscopo, e se você gostou, não esquece aí de se inscrever, dar seu like e ative as notificações para você receber meus próximos conteúdos. E se você tiver alguma crítica ou sugestão, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo tudo, beleza? E eu te vejo no próximo vídeo.